Salve, salve, torcida do Verdão, tudo certo? Palmeiras em campo, tá no ar com as principais novidades do Palmeiras, tem bastante coisa pra gente tá conversando, bastante cenário aí de mercado da bola do Palmeiras pra gente tá dando uma pincelada, tem partida decisiva contra o River, então vambora, vamos pro nosso ritual, te inscreve, deixa um like, curte, comenta o conteúdo, compartilha com algum amigo palmeirense, comenta, por exemplo, de onde você torce pelo Palmeiras, que eu vou ficar muito feliz em saber até onde chega essa torcida do Verdão. Então vambora, vem comigo, que depois da vinheta, você sabe, eu tô de volta. Quem diria, hein? O nosso Flaco Lopes, que chegou meio desacreditado por alguns, tá vivendo um momento daqueles que jogador nenhum esquece. Depois de ser convocado pela primeira vez para a seleção argentina, o atacante agora vai voltar ao seu país natal, mas com a camisa do Palmeiras, para encarar ninguém menos que o River Plate nas quartas da Libertadores. E olha só que coincidência. O nome dele tem sido especulado no River já faz um tempo. Mas em entrevista recente, o Flaco foi direto. Disse que não tem nada, tá feliz no Palmeiras e que tá focado nos objetivos do clube. E, convenhamos, com 17 gols e 3 assistências só nesta temporada, o cara tá com moral, né? Desde que chegou em 2022, essa foi a temporada mais artilheira da carreira dele, com 22 gols e 7 assistências em 61 jogos no ano passado. Minha opinião? Flaco tá jogando o fino da bola e merece viver esse bom momento. Que continue vestindo o manto alviverde por muito tempo, porque jogador com personalidade, foco e bola no pé não dá pra perder. E você, torcedor, acha que o Flaco vai decidir contra o River? Ficaria tranquilo com ele ficando por aqui por mais algumas temporadas? Ou já fica com receio de uma possível saída? Comenta aí, quero saber o que você tá achando dessa fase dele. E agora, mudando totalmente de clima, a gente precisa falar de um assunto bem delicado. O atacante Vitor Roque, que hoje defende o Palmeiras, teve áudios vazados pelo jornalista Léo Dias, onde aparece discutindo com a própria mãe e usando palavras bem pesadas. A conversa teria acontecido quando ele ainda estava na Espanha, jogando pelo Real Betis, entre agosto do ano passado e janeiro deste ano. Segundo o que foi divulgado, tudo começou porque a mãe dele ficou preocupada com o sumiço dele nas folgas e tentou saber onde ele estava. A tentativa de cuidar acabou virando motivo para uma explosão de raiva. Os áudios mostram o jogador ofendendo a mãe com xingamentos graves e, claro, isso gerou uma grande repercussão. Em sua defesa, a mãe respondeu dizendo que continua sendo uma pessoa humilde e que Deus conhece o coração dela. Minha opinião? Independentemente do que aconteceu, esse tipo de situação é extremamente triste. Família é base, e problemas assim expostos publicamente acabam manchando a imagem do atleta e afetando o ambiente fora e dentro de campo. Espero que os dois consigam se resolver longe dos holofotes, com respeito e diálogo. E vocês, torcedores, como encaram esse tipo de polêmica quando envolve jogadores do clube? Acham que o extracampo deve pesar na relação com o time? Quero saber como você vê isso. Comenta aí com respeito e vamos trocar ideia. Bom, pessoal, vamos dar uma pincelada, então, nesse caso do Vitor Roque, tá? Vazou áudio do jogador falando com sua mãe de forma muito pejorativa, tá? Uma forma que, cara, não se deve falar com ninguém, muito mais com sua mãe, tá? O atacante na época não estava no Palmeiras, tá? Nos registros divulgados por Léo Dias, ele aparece ofendendo muito a própria mãe, a dona Ercília, com palavrões e ataques diretos, tá? Não vou repetir as palavras aqui, mas é aquelas coisas, né? É aquela coisa, né? Vida pessoal e vida em campo. Eu quero saber o que o Vitor Roque vai produzir dentro de campo, o que ele fez lá no passado, o que motivou essa discussão, né? Não tem o contexto da história, tem somente esses áudios. Eu acho que esse Léo Dias ele tem que parar de ficar trazendo fofocas pro mundo do futebol, né? Eu tenho que repercutir porque envolve o Palmeiras, mas ele não é identificado com o Palmeiras e ele vive minando o ambiente de clube, tá?
Mas, cara, o que tudo indica era uma discussão entre a mãe, a ex-esposa do jogador. Cara, sabe, problema familiar, certo? O cara tava com a cabeça a mil, acabou explodindo, é novo. Acredito que ele tenha, né, se retratado já com a mãe dele, ele que jogava no Betis na época, de repente é uma fase, sabe? Tudo acaba influenciando, tá? Mas, cara, eu acho que isso é assunto do jogador, assunto do atleta, e não tem que estar minando, né, o ambiente dele, que tá jogando bem aqui no Palmeiras, marcou um hat-trick, então não adianta vir querer trazer polêmica pra botar o jogador numa situação ruim, tá? Mas eu quero a tua opinião. O que tu achou disso? O que tu achou desse caso, né? É no mínimo polêmico, né? Não se deve falar assim com a mãe, não se deve falar assim com ninguém, mas nem aconteceu. O áudio foi exposto de alguma maneira e o Léo Dias, pra variar, trouxe à tona, né? Comenta aí e vamos dar sequência, que tem mais coisa pra gente tá conversando do Verdão, tá? Vamos começar por uma história que parecia resolvida, mas que tá voltando à tona. Caio Paulista, aquele mesmo que brilhou com a camisa do São Paulo e chegou ao Palmeiras cercado de expectativa, pode estar de volta ao Verdão em 2026. E olha, não é porque ele está se destacando, viu? Depois de uma passagem sem muito brilho no Palmeiras, o lateral foi emprestado para o Atlético MG até o fim da temporada. Só que, desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli, ele simplesmente não jogou mais. Nem um minutinho. Isso mesmo, já são 4 jogos seguidos sem entrar em campo. E aí a situação começa a desenhar um caminho meio óbvio. Sem espaço em BH e com contrato com o Palmeiras até 2028, as chances dele voltar para o Allianz são bem grandes. A dúvida agora é, para jogar ou para ser repassado de novo? Minha opinião? Sinceramente, a passagem dele por aqui foi bem abaixo do que a gente esperava, então não vejo muito motivo para criar expectativa com esse retorno. Se for para compor elenco, beleza. Agora, se for para apostar de novo, aí é melhor pensar bem. E vocês, torcedores? Acham que o Caio Paulista merece mais uma chance no Palmeiras? Ou o melhor é buscar um novo destino para ele? Comenta aí, que quero saber a tua visão. Agora vamos falar de um nome de peso que está agitando os bastidores. Mas, por enquanto, só na internet mesmo. O meio-campista Gerson, ex-Flamengo e atualmente no Zenit, na Rússia, vem sendo muito comentado pelos torcedores do Palmeiras nas redes sociais. Muita gente pedindo a contratação dele, principalmente depois que o clube russo demonstrou interesse no atacante Riquelme, de 19 anos, que é do Verdão. A torcida já começou a fazer as contas. Manda o Riquelme e traz o Gerson em troca. Mas, segundo o jornalista Jorge Nicola, isso não está nem perto de acontecer. De acordo com ele, o Palmeiras chegou a recusar uma proposta de 8 milhões de euros, mais 4 milhões em bônus, pelo jovem Riquelme. O Verdão quer 12 milhões fixos e 3 em bônus. O Zenit, por sua vez, deu uma recuada, mas pode voltar a conversar em 2026. Sobre o Gerson, o Nicola disse que nunca houve sequer conversa para incluir o meia numa possível troca. Segundo ele, por enquanto, é tudo especulação de torcedor nas redes sociais. E olha que a nossa torcida adora montar time, né? Minha opinião? Seria um baita reforço, não tem como negar. O problema é que, com o Gerson em baixa e um contrato caríssimo, a conta não fecha. E se é para fazer loucura, tem que ser com o jogador que chega, veste a camisa e resolve. E hoje, ele está longe desse cenário. Mas quero saber de vocês. Vocês gostariam de ver o Gerson com a camisa do Palmeiras? Ou acham que é melhor deixar esse negócio de repatriar para outros clubes? Comenta aí e bora trocar essa ideia. Bom, pra gente finalizar o vídeo, vamos falar então de um reforço que o Palmeiras pode estar tentando trazer. Tem algumas informações sobre isso, tá? A torcida do Verdão então se empolga com uma possível chegada de Gerson, o famoso Coringa, ex-Flamengo, que não vem bem no Zenit, tá? Mas antes a gente sair fazendo uma montagem com a camisa do Palmeiras, né? De já imaginar o jogador no meio campo com Gerson, Andreas Pereira, né? Tem alguns poréns, tá? O Gerson não vive uma grande fase,
a torcida começou a sugerir nas redes que traz o Gerson e manda, por exemplo, o Riquelme, porque o Zenit fez uma proposta, né, de fato pelo Riquelme, que era 8 milhões de euros fixos, mais 4 em bônus, e o Palmeiras achou pouco, tá? Porque o Palmeiras quer 12 milhões fixos de euros, mais 3 em bônus, tá? E o Zenit recusou e disse que voltaria à carga em 2026. Até aí, né, beleza. Mas e o Gerson? A informação é do jornalista Jorge Nicola, que nunca existiu de fato uma negociação que envolve a troca por Gerson, tá? Isso é mais uma especulação de rede social, burburinhos, comentários, e o Palmeiras não está tentando contratar o Gerson, tá? Até porque trouxe o Andreas Pereira, ok? O Gerson é um grande jogador? É, mas o Andreas também, né? Então eu não acredito que o Verdão vá trazer mais um camisa 8 deste calibre, até porque já gastou muito dinheiro, né? E o Gerson custou cerca de 25 milhões de euros ao Zenit, e hoje poucos clubes do Brasil teriam bala para bancar isso, sendo o Palmeiras, obviamente, um deles, mas eu não acredito no Palmeiras fazendo contratações deste calibre, tá? Mas eu quero a tua opinião. Tu traria o Gerson, trocaria pelo Riquelme, já tendo o meio-campo formadinho? Eu quero a tua opinião aqui nos comentários, porque por hoje é só, o Palmeiras em Campo tá chegando no fim a qualquer momento. Você sabe, eu tô de volta com novas informações do Palmeiras. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.